Muito boa noite a todos que acompanham o canal Refúgio Teológico. É um prazer ter vocês aqui conosco. E estamos aqui fazendo esse vídeo para mostrar a vocês que nós estamos aqui com um novo trabalho, tá? Um trabalho apologético sobre doutrinas pentecostais. É um trabalho, foi um trabalho coletivo, onde eu tive a oportunidade de escrever um dos capítulos do presente livro, tá? E eu já vou citar aqui para já o sumário. E nesse trabalho, eu quero a princípio dizer a vocês que é um trabalho de grande responsabilidade, tá? É uma obra, de certa forma, única. Obviamente, existem outros trabalhos em relação a esse tema, mas o meu compromisso ao escrever um dos capítulos, pois foram vários escritores, foi tentar exprimir, a princípio, tá? Que as doutrinas pentecostais não é uma marca apenas de uma denominação, mas a promessa e a confirmação, por meio de textos bíblicos, de que os dons espirituais, todos eles, tá, continuam com a igreja, pois a igreja ela ainda tem sua batalha espiritual e carece da poderosa manifestação dos frutos, dos dons e, obviamente, necessariamente, do Espírito Santo de Deus. Então, meu trabalho nessa obra aqui, ele tem esse diferencial, tá? Eu falo assim do meu capítulo, tá? Eu já vou citar aqui todos os capítulos, em especial o meu. E nesse trabalho, não trabalho apenas por ser de linha pentecostal. A doutrina pentecostal é uma promessa para todos nós e nós precisamos realmente ter um bom equilíbrio para podermos realmente fazer o ID, as missões e, consequentemente, a própria teologia. Então, assim, no sumário, é um livro que tem aí mais de 300 páginas, tá? Eu escrevi o capítulo 18. Vamos ver. Capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. É a obra continuada do Espírito Santo. Capítulo 2. Charles Fox Parham. Uma breve biografia do pai do pentecostalismo. Capítulo 3. História do pentecostalismo. Sua contribuição para o avanço do evangelho no Brasil. Capítulo 4. O batismo do Espírito Santo. Uma experiência distinta da salvação. Capítulo 5. A relação entre profecia e sola escritura. Uma análise sobre a perspectiva pentecostal. Capítulo 6. Evangelismo e missões. O poder do pentecostalismo em evidência. Capítulo 7. O neopentecostalismo brasileiro. História, desenvolvimento, representatividade, ensinos e influências. Capítulo 8. Instrumentalização do pentecostalismo por temas alheios ao cristianismo. Capítulo 9. O que é ser pentecostal? Capítulo 10. Quais línguas foram faladas no dia de Pentecostes? Capítulo que vem impactando milhões há mais de um século. Capítulo 12. Pentecostalismo no Brasil, com a contribuição da Igreja Assembleia de Deus. Capítulo 13. A manifestação da graça de Deus na perspectiva pentecostal. E aqui, capítulo 14. O batismo do Espírito Santo, uma perspectiva pentecostal. Capítulo 15. A importância das mulheres na história dos avivamentos. Capítulo 16. As 7 verdades que todos os pentecostais deveriam saber. Capítulo 17. Os excessos do movimento pentecostal atual, em defesa do pentecostalismo clássico e bíblico. Esse foi o que eu escrevi, o capítulo 17, tá bom? Capítulo 18. A pregação como um dos fatores mais importantes para o crescimento do movimento pentecostal brasileiro. Capítulo 19. Igrejas evangélicas pentecostais clássicas e novos pentecostalismos, reconfiguração do tradicional e novos modelos. Capítulo 20. Remendente pentecostal, a leitura bíblica pelas lentes do Espírito Santo. Capítulo 21, Felipe Eunuco, em Atos capítulo 8, verso 26 ao 40. Um caso implícito de concessão de dom do Espírito. Capítulo 22, Pentecostalismo e a contribuição da Igreja Evangélica
a Assembleia de Deus na Evangelização do Brasil. Capítulo 23, as línguas de Atos, capítulo 2. Então, eu escrevi o capítulo 17, os excessos do movimento pentecostal atual em defesa do pentecostalismo bíblico. Então, nós temos duas coisas aqui. Primeiro, o movimento pentecostal, ele não é anti-reforma, tá? O movimento pentecostal não pode ser anti-reforma e nem a reforma pode ser anti-pentecostal. É isso que eu estou levantando como tese no meu trabalho aqui no capítulo 17. Nesse meu tempo, mesmo que eles não sejam antagônicos entre si, surge, de uma certa forma, excessos onde não existe fundamentação bíblica para certas práticas do sectarismo, tá? E baseado nessas práticas que não tem base bíblica nenhuma, nós levantamos, eu levanto no capítulo 17, uma defesa do verdadeiro pentecostalismo clássico bíblico. Esse pentecostalismo é a crença na continuidade dos dons do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, tá? Da manifestação do Espírito, dos dons espirituais, do fruto do Espírito, na presença real do Espírito Santo de Deus, tá? De forma que seja semelhante e igual ao que ocorreu na primeira igreja aí, dos apóstolos. Então, vamos fazer nesse capítulo 17 um trabalho muito apologético, tá? Falo rapidamente sobre questões que venham a perturbar a racionalidade humana e voltamos assim para as escrituras nortear a nossa espiritualidade cristã. Eu vou trazer aqui para vocês, para já finalizar esse vídeo, um pouco do que eu escrevi, tá? E depois eu vou só passar para vocês como vocês podem adquirir essa obra. Eu quero, de antemão, dizer que existem poucas edições dessa obra. Poucas. Por isso que o valor dessa obra é um pouco alto, tá? Não existem muitas edições. Então, quem pegou essa obra vai realmente se enriquecer, tá? É uma obra importante para aqueles que têm um certo conhecimento, para aqueles que estão iniciando. Então, é uma obra realmente acadêmica, uma obra pentecostal, uma obra bíblica, para a gente poder aí, continuar nessa história que nós estamos fazendo. Bem, no capítulo 17, né, os excessos do movimento pentecostal atual e seus exageros. Então, existem, meus irmãos, excessos e exageros no movimento pentecostal. A princípio, esses exageros eu não cunhei diretamente na obra, mas eu tentei deixar indiretamente, tá? Isso porque eu vou desenvolver meu quinto livro, tá? Meu quinto livro, essa teoria, se assim eu tiver a memória, tá bom? Que esses excessos, a princípio, acima de tudo, é a ruptura com. Porque esses excessos, esses exageros ocorrem no movimento pentecostal. Lembrando que não estou falando diretamente do movimento aqui agora do neopentecostalismo, porque o neopentecostalismo não é bíblico nem reformado, é uma heresia, tá bom? Então, a princípio, esses exageros acontecem por causa desse fator, da ruptura com a reforma protestante, né? E isso desencadeia a heresia do neopentecostalismo. E por meio desse mecanismo que ocorre, nós precisamos fazer um projeto de defesa do movimento pentecostal. Por quê? Muitos reformados não acreditam no dom do Espírito Santo atualmente, nem na continuidade dos dons espirituais, nem no batismo do Espírito Santo, e assim mostrar que isso é original, é clássico e é bíblico. Tá bom? Deixa eu passar aqui. Eu digo assim, eu me apresento na obra e tenho aqui. Eu vou passar aqui só alguns parágrafos, tá bom? Esse presente artigo irá discorrer sobre o tema a partir de uma rigorosa visão bíblica e histórica no tocante ao pentecostalismo. Mas, antes de tudo, quero que você, leitor, saiba que quem está comentando exageros e excessos não são os pentecostais clássicos e nem os teólogos reformados, mas o movimento que, pouco a pouco, é o pentecostal. Creio que, pela soberania divina, né, como reformado,
foi escolhido para defender, contribuir e anunciar a doutrina pentecostal, a obra no qual faço parte, tem grandes teólogos e estudiosos das ciências bíblicas. Faz um certo tempo que venho repetindo que, ao conhecermos profundamente a hermenêutica pentecostal, poderemos acreditar em um grande aprimoramento para a igreja. A hermenêutica pentecostal tem os seguintes métodos de interpretação: literal, espiritual, gramatical e histórico. Então, o pentecostalismo ele abraça tudo isso, tá bom? E é muito importante que você saiba que os avivamentos do Antigo Testamento ocorreram quando, ao enfrentar derrotas militares, opressão inimigosa e grandes necessidades, o povo clamou ao Senhor com quebrantamento, arrependimento e uma nova busca pelo Deus da aliança. Franco Ferreira, no seu livro Avivamento para a Igreja hoje. Para a igreja, né? É interessante ressaltar que o avivamento ou o pentecostalismo só pode acontecer na igreja quando a mesma conhece o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Sem essa crença, a vida espiritual é uma farsa. Na segunda carta do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, você encontra a seguinte verdade: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. É importante que você saiba que a doutrina pentecostal tem uma hermenêutica bíblica. E sem essa noção, cairemos numa grande oferece princípios de interpretação. Com base em tal fato, evitamos os extremismos, isto é, exageros e excessos, em que certos movimentos religiosos têm caído. A Bíblia é luz e fica perdida a escuridão que quer. Salmos 119, versículo 5, verso 105. Um dos grandes teólogos e apologista da fé cristã, Ezequiel Soares, no seu livro da editora CPAD, diz que o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, começa sua obra justamente comprovando que o Espírito Santo de Deus é Deus. Para efeito didático, abaixo faço uma rápida citação da presente obra. Nessa dispensação, o Espírito Santo é a pessoa específica da Trindade, que mais atua em nós. Mas, desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem conduzindo a igreja, e é por meio dele que temos contato com Deus. É tempo de cultivar cada vez mais a experiência com o Espírito Santo. Há ainda a dificuldade em relação ao mistério do Espírito Santo, de glorificar e proclamar o Filho, que às vezes leva o crente a pensar na ideia de hierarquia na Trindade, ou até mesmo no subordinacionalismo do Espírito Santo. Essa hierarquia não existe, pois a Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, sendo iguais, eternos, e da mesma substância, embora distintas, sendo Deus cada uma das pessoas. Segundo Sterling, a doutrina do Espírito Santo nunca havia recebido um tratamento justo dos tratados de teologia. Os anti-enciclopédias de teologia sistemática, em sua maioria, não possuem capítulo sobre pneumatologia. Aí essa é a citação do livro O Verdadeiro Pentecostalismo, Atualidade da Doutrina Bíblica sobre a Atuação do Espírito Santo. Então, finalizo aqui essas rápidas considerações, citações diretas e extensas do meu livro, em conjunto com outros escritores, capítulo 17, onde eu abordei os excessos do movimento pentecostal atual e seus exageros, em defesa do pentecostalismo clássico bíblico. Se você tiver interesse, quiser conhecer e quiser saber mais, se aprofundar mais nesse capítulo ou nessa obra do Pentecostais, quiser ajudar nosso canal, você pode ter contato pelo WhatsApp, que é o 819-8870-9867. E nesse WhatsApp nós vamos passar todas as informações a respeito dessa obra. Tá bom? Forte abraço. Corra antes que acabe. São poucos exemplares, é uma edição de luxo, uma edição magnífica que você precisa ter em sua biblioteca para pesquisa. Então, apresento a vocês Doutrinas Pentecostais. Esse é o meu quarto livro escrito. Tá bom? Forte abraço, compartilhe esse vídeo, se inscreva, dê seu like, comente.